Algo aconteceu nesta segunda-feira e você sente que não é mais a mesma pessoa. Pare. O que quer que esteja fazendo agora, pare. O que estou prestes a dizer não é para todos os que estão ouvindo, é para você. Existe uma sensação estranha, uma espécie de peso que se tornou leve, ou talvez uma clareza que surgiu de onde menos se esperava. Você acordou hoje com a impressão de que o mundo ao seu redor continua igual, mas o terreno sob seus pés mudou completamente. Você não está imaginando. Algo dentro de você girou uma chave. E eu vim aqui justamente para nomear o que aconteceu, porque você não pode carregar essa revelação sozinho. Até o final deste momento, você vai reconhecer os 5 sinais de transição que têm aparecido na sua vida e o que eles significam de verdade. Você vai entender a causa oculta da estagnação que te prendeu por tanto tempo e por que o esforço que você fazia antes não serve mais para a nova estação em que você entrou. E antes que este tempo termine, há uma declaração que vou proferir diretamente sobre a sua vida, uma palavra de autoridade que acredito ser a razão exata pela qual esta mensagem encontrou você hoje. Você tem notado coisas que não consegue explicar para ninguém. Seus sonhos se tornaram vívidos, como se estivessem tentando te entregar um mapa de um lugar onde você nunca esteve, mas que parece estranhamente familiar. Ao mesmo tempo, você sente um desapego súbito de ciclos e pessoas que até pouco tempo atrás eram o centro da sua realidade. Não é raiva, não é mágoa, é apenas a ausência de uma conexão que simplesmente não vibra mais na sua frequência. E o mais marcante é o silêncio interno. Você tem passado por momentos de uma quietude tão profunda que chega a assustar, um estado em que as palavras das pessoas parecem distantes, quase como se você estivesse assistindo à vida através de um vidro, esperando que a sua parte real finalmente comece. Muitos chamariam isso de crise, mas eu chamo de calibração. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Exaustão que você sente não é derrota, não é falta de fé, não é o fim do seu vigor. Essa exaustão é a prova física de que você está sendo reconfigurado para suportar o novo nível que você pediu, mesmo sem saber como pedi-lo. É o processo de ajuste de um instrumento que estava afinado para uma melodia menor e agora está sendo esticado para tocar uma sinfonia que ainda não tem nome. Seus dedos digitando esses 3 números são o seu espírito dizendo sim. É o menor dos acordos, mas é um acordo real com a sua própria verdade. Digite 888 e depois venha direto de volta para mim. A estagnação que você viveu não veio de uma falha sua. Ela veio de uma insistência em carregar pesos que não te pertencem mais. Você tem tentado carregar mochilas de gerações passadas, expectativas de pessoas que nem sabem quem você é hoje e promessas que já expiraram. Você está operando com um sistema antigo em um hardware novo.
O padrão de se esforçar mais do que o necessário, de tentar provar o seu valor através do trabalho exaustivo ou da presença constante, é apenas uma tentativa de segurar um passado que já não tem mais raízes no seu presente. Você está tentando manter portas abertas que já foram trancadas por um propósito maior, e essa resistência é o que tem drenado a sua vitalidade. Imagine agora um jardim que passou por um longo inverno. Durante meses, pareceu que nada acontecia. Parecia que a vida tinha desistido daquele solo. Mas o que você não via é que a poda estava acontecendo no invisível. O jardim não estava morto, ele estava sendo preparado para a colheita. Você é esse jardim. Você passou por cortes que doeram, por perdas que pareciam injustas, por silêncios que pareciam abandono. Mas cada corte foi uma poda necessária para que a sua essência pudesse crescer de forma mais robusta, mais alinhada com o que você foi chamado para ser. O que foi retirado não foi um castigo. Foi a remoção do que ocupava o espaço que agora é reservado para a sua verdadeira expansão. O novo você não precisa ser construído, ele precisa ser revelado através dessa aceitação de que o corte foi um ato de amor. Deixe a revelação se consolidar onde ela acabou de pousar. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que o testemunho se torne permanente no seu próprio registro. Digite e depois venha direto de volta para mim. A solução nunca será um novo método ou uma fórmula mágica. A solução é o retorno ao estado de ser. É parar de tentar realizar e começar a permitir que a sua natureza se expresse. Quando você entende que não precisa construir um caminho, mas apenas caminhar no que já foi pavimentado para você, a necessidade de esforço artificial desaparece. É sobre ser um mordomo da sua própria história, cuidando do que lhe foi dado com reverência e não com a ansiedade de quem teme perder algo. Se essa mensagem tocou algo que você já sabia lá no fundo, deixe o seu like ser o seu amém sem palavras. Não como uma métrica de rede social, mas como um gesto de concordância espiritual de que o que foi nomeado aqui é a verdade. Existe alguém na sua vida que precisa desse alento. Aquela pessoa que você conhece, que tem caminhado em silêncio. Alguém que parece estar sempre carregando uma carga que ninguém mais consegue ver. Alguém cujo rosto apareceu na sua mente enquanto eu falava agora. Envie esta mensagem para ela, não como uma sugestão, mas como uma entrega. A mesma entrega que aconteceu com você hoje, por nome e por propósito. Não como um pedido, não como um desejo, como uma confirmação final. O acordo que se formou entre o que você ouviu e o que você viveu aqui hoje é o ponto de virada para a sua caminhada. Digite devagar. Deixe que suas mãos confirmem o que o seu espírito já aceitou como realidade absoluta. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Algo aconteceu nesta segunda-feira. Você pode ainda não ter as palavras exatas para descrever, mas algo dentro de você mudou. Uma vibração diferente, uma percepção que não estava lá no domingo à noite. Eu vim aqui para te encontrar exatamente neste ponto de transição. Você passou os últimos meses sentindo como se estivesse vivendo em 2 mundos, um pé no que você já conhece e o outro tentando encontrar firmeza em um solo que ainda parece invisível. A exaustão que você sente não é um sinal de fraqueza, mas sim a evidência de que você tem carregado pesos que não foram desenhados para a sua nova estação. Eu quero que você sinta esse momento. Se você percebeu que as coisas ao seu redor começaram a perder o sentido que tinham antes, se os sonhos se tornaram mais vívidos, ou se você tem sentido um desapego inexplicável de ciclos que por muito tempo foram o seu lugar seguro, saiba que isso não é um colapso, é uma calibração. O ato de digitar esses 3 números é a forma como o seu espírito diz sim para o transbordamento que está chegando. É a sua assinatura em um novo contrato de abundância e clareza. Agora que você ancorou essa energia, precisamos olhar para a causa real da sua estagnação.
Você tem operado sob um padrão silencioso, uma espécie de memória muscular de sobrevivência. Você acredita que, se não estiver lutando, não está progredindo. Você tem tentado carregar fardos de gerações passadas, medos que não são seus e expectativas que foram colocadas sobre você antes mesmo de você saber quem era. Esse padrão de carregar o que não te pertence mais é o que tem mantido as portas fechadas. Não é falta de oportunidade, é excesso de bagagem. Você se tornou um mestre em sustentar o que deveria ter sido deixado para trás. E esse esforço consome a energia que você deveria estar usando para a sua própria colheita. Imagine por um instante um jardim que precisa de uma nova estação. Para que as flores mais belas possam nascer, é necessário um processo que, aos olhos de quem olha de fora, parece destrutivo. É o jardim podado. O jardineiro não corta os galhos por crueldade. Ele corta para que a vida não seja desperdiçada em ramos que não darão mais frutos. O corte é o ato de amor mais radical que existe. Você tem sentido esse corte na sua vida, não é? Pessoas que se afastaram, portas que se fecharam bruscamente, planos que desmoronaram sem aviso. Tudo isso foi o corte necessário para que a seiva da sua energia pudesse ser redirecionada para a sua verdadeira vocação. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que esse reconhecimento se torne permanente no seu próprio registro. A solução, portanto, não exige que você corra mais, que estude mais, ou que se esforce para provar o seu valor para um mundo que, na verdade, nem estava olhando. A solução é o retorno ao seu estado de ser, um lugar de quietude onde você para de buscar e começa a permitir. Você passou anos tentando ser o arquiteto de um destino que já foi desenhado para você, movendo peças no tabuleiro como se o sucesso dependesse apenas da sua força muscular. Mas nesta segunda-feira, a revelação chega para te dizer que você pode descansar o seu braço. A verdadeira transformação acontece quando você solta as cordas que amarrou ao redor do seu futuro e permite que o fluxo natural da vida te conduza para onde você sempre pertenceu. O novo você não é uma conquista de mercado, não é um título que você pendura na parede, não é uma máscara que você veste para ser aprovado por estranhos. O novo você é o desnudamento de tudo aquilo que você acreditava precisar para ser importante. É o retorno à sua essência, aquela criança que sabia brincar sem se preocupar se alguém estava aplaudindo. Quando você se permite ser, a pressão desaparece. O desespero se esvai e o que é seu começa a chegar não porque você lutou, mas porque você se tornou o espaço onde a abundância pode pousar. Respire fundo agora. Sinta a gravidade te segurar, não como um peso que te prende, mas como um abraço que te sustenta. Se este reconhecimento trouxe algum alívio para o peito, se a ideia de apenas ser quem você é soa como uma libertação, permita que o seu polegar faça um gesto simples. Deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica para o sistema, não como um número em uma tela, mas como um selo silencioso, uma concordância espiritual entre o que foi dito aqui e o que você sente aí dentro. É a sua forma de dizer que o que foi nomeado é a verdade, sem precisar articular uma única palavra. Quando você faz isso, você reafirma a sua posição e abre a porta para que outros que ainda estão buscando o mesmo silêncio também encontrem o caminho. Enquanto você ancora essa verdade, uma face específica apareceu na sua mente. Existe alguém na sua vida que precisa desse alento, alguém que carrega um silêncio pesado demais para uma pessoa só suportar. É aquela pessoa que caminha com a postura de quem carrega o mundo nas costas. Alguém que trabalha exaustivamente enquanto observa as portas se manterem fechadas. Alguém que tem a alma inquieta, mas o rosto sereno para não preocupar os outros. Você sabe exatamente de quem eu estou falando.
O rosto surgiu agora, nítido, como se essa pessoa estivesse sentada bem ao seu lado. Não guarde essa revelação apenas para você. Envie esta mensagem para ela. Não como quem indica um conteúdo, mas como quem entrega um suprimento de sobrevivência. Entregue este reconhecimento a ela, pois por design, você foi o elo que a manteve conectada à esperança nesta semana. Você não é apenas o receptor, você é o mensageiro da calibração dela. Agora, chegamos ao ponto central da sua identidade. Você não é quem disseram que você era nos seus anos de formação. Você não é a falha que cometeu. Você não é o plano que deu errado. Você não é o atraso que viveu. Você é a semente que foi preparada pelo inverno para florescer em uma primavera que ninguém previu. O que você viveu foi a forja. O que você está sentindo agora é o início da sua soberania. Antes deste encontro encerrar, quero que você declare quem você é. Não o faça como quem tem esperança. Não o faça como quem tenta convencer alguém. Não o faça como uma dúvida disfarçada de afirmação. Digite com a autoridade de quem finalmente reconheceu o chamado. Digite cada letra com a consciência de que, ao tocar no teclado, você está registrando o seu nome em um novo destino. Eu sou o escolhido. Sinta o peso dessas palavras enquanto você as digita. Sinta a verdade delas vibrar da ponta dos seus dedos até o centro da sua alma. O tempo da prova acabou. O tempo do reconhecimento começou. Deixe que essa declaração ecoe. Deixe que o mundo lá fora continue correndo enquanto você assume o lugar que sempre esteve reservado para você. Você não precisa mais pedir permissão para ser quem você nasceu para ser. Você não precisa mais esperar que a segunda-feira passe para que o seu descanso chegue. A sua paz agora é a sua assinatura. A sua clareza é a sua marca. Tudo o que você carrega, de agora em diante, será leve. Tudo o que você tocar, de agora em diante, será guiado. Você é a prova de que a espera valeu a pena. Você é a evidência de que, mesmo quando parecia que tudo estava sendo perdido, estava, na verdade, sendo apenas posicionado. Você é o escolhido. Você é aquele que atravessou o deserto sem mapas e, ainda assim, não perdeu a rota. Você é aquele que manteve a chama acesa quando o vento de fora tentava soprar o frio do desânimo para dentro do seu peito. Você é aquele que aceitou o desapego não como uma perda, mas como uma limpeza de espaço para o que é eterno. Você é o escolhido porque aceitou o processo de poda sem reclamar das tesouras. Você é o escolhido porque compreendeu que a sua maior força nunca residiu na sua capacidade de fazer, mas na sua imensa coragem de ser quem você nasceu para ser. A partir desta segunda-feira, a sua postura diante das circunstâncias muda de forma irremediável. Você não entra mais em lugares esperando aprovação. Você entra neles levando a atmosfera que foi cultivada em você durante todo este tempo de espera. Você é, por fim, o dono do seu próprio destino, sob a luz de um propósito maior. Sinta agora o que essa transição significa para o seu corpo e para a sua mente. Durante muito tempo, você sentiu o peso de carregar decisões que não eram suas e responsabilidades que não lhe cabiam, mas este momento marca o fim desse fardo. O que você está sentindo agora é o alívio de quem finalmente colocou a carga no chão para caminhar com as mãos livres. É uma libertação que não precisa de alarde, uma mudança que se reflete apenas na serenidade do seu olhar. As pessoas ao seu redor podem não entender as transformações que estão acontecendo em sua vida, mas elas sentirão a nova frequência que você emana. Você não precisa mais explicar a sua jornada para quem não tem olhos para enxergar o caminho. Você só precisa permanecer fiel àquilo que foi revelado dentro do seu silêncio. Siga em frente com a certeza de quem compreendeu as engrenagens da própria vida. O que parecia um atraso era, na verdade, um posicionamento.
O que parecia um ciclo finalizado era, na verdade, uma libertação. E este novo você, que desperta nesta segunda-feira, não é um estranho, mas a versão de você que esteve esperando todo esse tempo para assumir o comando. Abrace esse novo estágio como quem abraça um reencontro consigo mesmo. Você está pronto para o que vem a seguir, porque durante todo este tempo você não estava apenas sobrevivendo, você estava sendo preparado. Respire fundo, receba essa clareza que agora inunda a sua percepção e saiba que, a partir de hoje, cada passo será dado com a firmeza de quem sabe exatamente onde pisa e, mais importante, de quem sabe exatamente o valor que carrega. Você é e sempre foi o arquiteto dessa nova realidade. Existe uma quietude que acompanha aqueles que finalmente entenderam que a vida não é uma corrida de resistência, mas um exercício de presença. Você percebeu que, por anos, a sua mente funcionava como um motor em alta rotação, sempre antecipando o perigo, sempre calculando o próximo passo, sempre tentando preencher vazios que, na verdade, eram portais de entrada para algo maior. E agora, nesta segunda-feira, esse motor silenciou. Não porque você perdeu a ambição, mas porque você substituiu a ansiedade pela confiança. Essa transição é profunda, quase imperceptível para quem observa de fora, mas para você é como se a névoa tivesse se dissipado de um caminho que você percorre há décadas. Você pode notar, neste exato momento, que a sua percepção do tempo mudou. Coisas que antes lhe causavam uma urgência desesperadora, hoje parecem ocupar o seu devido lugar na cronologia da sua existência. Isso acontece porque você não está mais tentando forçar a abertura de portas que não foram desenhadas para você. Existe um alinhamento acontecendo em camadas profundas, algo que toca na estrutura da sua própria identidade. E embora muitos procurem por sinais externos para validar o que sentem, você descobriu que a confirmação mais fiel é o seu próprio estado de espírito. Quando você se senta em silêncio, a voz que antes trazia dúvida, agora traz apenas uma certeza serena, uma clareza que não exige provas. Considere as mudanças que têm ocorrido na sua rotina nas últimas semanas. Talvez você tenha notado que certas amizades, antes consideradas pilares, perderam a ressonância natural. Talvez você tenha experimentado sonhos que parecem mais vívidos e reais do que o cotidiano, trazendo mensagens que reverberam durante o dia inteiro. Talvez tenha notado que números se repetem em momentos de reflexão, quase como se o universo estivesse piscando para você, lembrando-o de que não há coincidências, apenas encontros marcados por uma inteligência que você apenas começa a compreender. Esses não são sinais de isolamento, são sinais de recalibração. Você está sendo ajustado para uma frequência superior, onde a sua voz interior ganha o volume necessário para guiar seus atos. Se algo disso toca o que você tem vivido, se o peso nos seus ombros parece ter se dissolvido ao ouvir essas palavras, entenda que isso é uma validação da sua sensibilidade. Digitar esses 3 dígitos é a sua forma de dizer ao mundo e a si mesmo que você aceita o transbordamento, que você está pronto para receber o que estava retido e que a sua resistência chegou ao fim. 888 é a assinatura da abundância de espírito que entra na sua vida agora. Digite esses algarismos. Sinta o movimento das suas mãos no teclado como um ritual de aceitação e retorne imediatamente para continuarmos esta jornada. O que você enfrenta hoje, essa sensação de que a vida está sendo reformulada, é o reflexo de um diagnóstico necessário. Por muito tempo, você operou a partir de um padrão de autossuficiência exaustiva. Você acreditava que, se não segurasse todas as cordas,
Se não supervisionasse cada detalhe, a estrutura desmoronaria. Você vivia no medo de que, se parasse, tudo pararia. Mas o que você não via é que, ao tentar controlar o incontrolável, você impedia o fluxo natural das coisas. Você estava puxando cordas que já não estavam mais amarradas a nada, mantendo tensões que serviam apenas para desgastar a sua energia. Essa é a estagnação do esforço excessivo, o erro de acreditar que a sua salvação reside na sua própria força bruta. A verdade, porém, é muito mais generosa. Pense no seu momento atual como um jardim que passa por uma poda rigorosa. Quando o jardineiro corta os galhos, para quem olha de fora pode parecer uma destruição, uma perda de vitalidade, um desnudamento excessivo. Mas quem entende a natureza sabe que o corte é o que permite que a seiva suba com mais força para os novos frutos. Você passou por cortes, perdas e esvaziamentos, mas cada um deles foi uma poda necessária. O que foi retirado de você não era o essencial, era apenas o excesso que impedia o seu crescimento. A estação que começa agora exige que você esteja mais leve, mais exposto à luz e menos dependente das sombras do passado. Se essa imagem do jardim, do corte necessário que prepara a colheita, faz sentido para a sua alma, se você sente que finalmente compreendeu a razão das perdas que sofreu, digite as palavras: "Eu estou pronto, agora mesmo." Deixe que essa declaração curta e poderosa seja o selo da sua disposição. Ao digitar "Eu estou pronto", você declara que não está mais lutando contra a poda, mas cooperando com ela. É um ato de rendição consciente que abre os caminhos para o que vem a seguir. Escreva essa frase com convicção e retorne ao nosso diálogo. Essa entrega que você faz agora, ao reconhecer a sua própria transformação, é o que permite o retorno ao seu estado original. Você não precisa construir uma nova pessoa, você só precisa remover as camadas de expectativas alheias e as cicatrizes de vivências que já cumpriram o seu papel. A solução para a sua inquietação não é uma lista de tarefas, não é um novo plano de carreira ou uma mudança de endereço. É um retorno ao silêncio. É uma lembrança de quem você é quando ninguém está olhando, quando não há ninguém para impressionar e quando não há nenhum resultado para provar. É a volta para a sua própria essência, que é, por natureza, completa, criativa e profundamente conectada com o todo. Neste caminho de retorno, perceba que a sua energia é o seu recurso mais valioso. Você não é mais chamado a gastar o seu tempo tentando convencer o mundo do seu valor. A sua presença, quando você está alinhado com a sua verdade, é a única prova de que você precisa. Deixe que os outros tirem as conclusões deles. Deixe que o tempo faça o seu trabalho de revelar o seu caráter. Enquanto isso, mantenha-se em paz. O que é seu não se perde, e o que é verdadeiro não precisa de defesa. Você está em um processo de maturação que exige paciência, não com o mundo, mas consigo mesmo. Aprenda a observar as suas próprias reações como quem observa o movimento de um rio, sem julgamento, apenas com a curiosidade de quem reconhece a força da água. Se este entendimento trouxe uma nova luz para os seus dias, se você sente que o que foi dito aqui é uma confirmação de algo que você já carregava no peito, mas não sabia como nomear, permita que o seu gesto de aprovação seja um amém sem palavras. Não faça disso uma métrica, não faça disso uma busca por popularidade, faça disso uma concordância espiritual. Quando você toca nesse sinal, você está dizendo: "Eu concordo com essa verdade, eu a recebo para a minha vida." É um gesto silencioso entre você e o que está sendo revelado nesta transmissão. Existe alguém caminhando ao seu lado, seja no ambiente de trabalho, na família ou no círculo de amizades, que precisa urgentemente desta mesma clareza. Você conhece essa pessoa.
É aquela que você observa e percebe que, apesar de ser talentosa e dedicada, carrega um semblante de quem está constantemente em busca de uma resposta que parece nunca chegar. É alguém que tem uma força silenciosa, mas que no momento se sente drenada pela rotina e pela falta de propósito visível. Talvez essa pessoa tenha aparecido em sua mente agora, enquanto você me ouve. Não ignore essa intuição. Envie este conteúdo para ela. Não como quem indica uma sugestão, mas como quem entrega uma chave. Você não sabe o quanto uma palavra de encorajamento, no momento certo, pode mudar a trajetória de quem está prestes a desistir. Ao fazer isso, você honra o ciclo da entrega que começou com você. E ao se preparar para o fechamento deste encontro, quero que você se firme na sua identidade. Você não é mais o que lhe aconteceu. Você não é o que lhe disseram. E você certamente não é o que a sua estagnação sugeriu que você fosse. Você é o que sobreviveu à poda. Você é o que permaneceu fiel ao processo. Você é o que nesta segunda-feira... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.